Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre literatura infantil. Muita gente pede para mim para falar sobre livros, pergunta para mim, Dani, faz uma lista de livros para gente que são adequados para crianças, o que tem a ver com uma metodologia Montessori. Existem hoje muitos e muitos livros. Eu acho que eu não seria justa se eu fizesse uma lista, eu estaria limitando muito. Então, ao invés de passar uma lista ou criar uma lista com livros, essa idade faça esse livro, essa idade faça aquele livro, eu resolvi fazer um vídeo para vocês explicando quais são os atributos que cada livro tem que ter para cada idade, para você poder ir na sua biblioteca, na sua livraria e conseguir identificar um livro que você acha que é apropriado, que é legal para criança e fazer a sua decisão de acordo com essas características. Tá bom? Então, eu vou falar aqui bem brevemente, mas se você quiser saber mais, quiser entender todo o conteúdo, eu vou colocar todo o conteúdo e todas as indicações, tudinho, 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 lá na plataforma do Vila, na comunidade. Então, vem fazer parte, porque não só você vai ter acesso ao conteúdo completo desse vídeo, como também você vai ter acesso a inúmeros minicursos, a inúmeros materiais, ideias de atividades que você pode fazer, de brincadeiras, de músicas, enfim, é um conteúdo muito completo para você usar com a sua criança, seja em casa ou seja na escola. Mas hoje eu vou passar para vocês algumas características que a gente precisa se atentar quando a gente vai buscar um livro para criança. Então, começando com a criancinha pequena lá de 0 anos, aquele bebezinho que acabou de nascer. O que você precisa saber é que esse bebê, ele ainda está desenvolvendo a musculatura ocular mesmo e entendendo, tentando encaixar o foco. Então, um bebê recém-nascido, pequenininho, qual literatura que você vai oferecer? Você oferece o livro preto e branco, ou com contrastes muito grandes. Então, pode ser aquele livrinho que tem aquela figura preta e branca e vermelha, preta e branca e amarela. Lá no Vila, a gente tem umas cartas preto e branco para download, para você colocar para a criança. E, idealmente, você vai propor esse tipo de livro em que a criança vai observar e é uma figura por página, e essa figura é bem contrastante uma da outra. Pode ser um desenho, não precisa ser uma imagem nessa idade. A partir desse primeiro mês, segundo mês, aí a gente já pode começar a introduzir os livrinhos de fato. Para o primeiro ano de vida, o que eu recomendo são aqueles livros que são tipo estilo dicionário, os livrinhos em que a criança vai identificar ali uma imagem e que vai mostrar o vocabulário daquela imagem. Então, por exemplo, vão ser imagens sobre coisas que a criança tem na casa. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse daqui que é dos rostos das crianças. Então, o que eu quero que você olhe quando você vai escolher um livro para criança? Você tem que, o ideal é que seja uma imagem real, não um desenho. Então, que a gente busque sempre coisas que tenham a imagem real, porque o desenho já é uma abstração. Na verdade, a imagem, a foto, ela já é uma abstração para a criança, porque não é o 3D. Ela tem que entender que aquilo é uma representação em 2D daquilo que é real, daquela pessoa. Esse daqui, né, não é um bebê de verdade, é uma imagem de um bebê. Então, se você botar uma imagem, um desenho de alguma coisa, por exemplo, aqui um desenho do bebê, você já está indo um passo além na abstração. Então, idealmente, a gente começar com a imagem real e, idealmente, a gente buscar coisas que tenham uma imagem por página ou o mínimo de imagens possível. Eu sei que, às vezes, é muito difícil a gente achar uma literatura bastante adequada. Temas que são legais são temas, por exemplo, como esse, em que fala das faces do bebê, ou temas de objetos que a criança vai ter contato, que ela vê ao redor dela, seja na casa, ou seja na cidade, ou seja, meios de transporte, coisas da natureza, flor, árvore, peixinho, passarinho, coisas que ela vai identificar, que ela vai conseguir ver na vida real. Ou objetos que ela tem na casa, utensílios, essas coisas. Qual seria um passo além daqui? Então, seria já essa abstração em que são os desenhos, mas aí eu faço uma ressalva de buscar desenhos que são próximos da realidade, em que ainda assim traz aspectos, né, que a criança consegue identificar. Então, os brinquedinhos, os tapetinhos, a menininha, é relativamente próximo do real. Não é, por exemplo, esse daqui já não é tão legal. Por quê? Porque é um leão dirigindo um carro não faz muito sentido, e a criança ela ainda está construindo a ideia dela do que é real e do que não é real, ela ainda está tentando entender o que é o mundo. Então, quanto mais a gente apresenta o mundo real para ela, quanto mais a gente constrói essa base para a criança, melhor é, porque aí ela vai criando uma fundamentação sólida, ela não fica confusa.
Aspectos que são importantes. Os livros, eles precisam ser de gramatura grossa, tá vendo? Porque eles têm que ser resistentes. Os bebês ainda não sabem manipular muito bem. E aí eu sempre chamo atenção para as pessoas pensarem que elas precisam ensinar a criança a usar o livro apropriadamente, a usar o livro de uma maneira que não é para morder. Livro não serve para morder, não serve para jogar, não serve para rasgar. Livro é feito para ler. E a gente precisa ensinar isso desde pequenininho para a criança, mostrando como carregar, como manipular, como virar a página, como andar em volta, como colocar de volta na cesta ou na prateleira para não estragar. Oferecer apenas 2, 3, 4, 5 livros no máximo para a criança de cada vez numa cestinha. Não dispor toda a biblioteca que você tem. Use o resto para fazer rodízio. Falando de temas para as crianças de 0 a 3 anos, o que elas gostam? Coisas reais, coisas que elas veem à volta delas, meios de transportes, cores, formas geométricas e sentimentos, assim, imagens de rosto, são coisas que as crianças se identificam bastante. Agora vamos pular para a idade de 3 a 6 anos, o que é adequado? Continuar nesse mesmo sistema, continuar tentando trazer o real para a criança ao máximo possível, mas aí você já pode trazer mais conceitos da natureza. Quanto mais a criança ela quer saber, ela quer aprender. E a gente perde muito tempo falando de fantasia com a criança quando ela quer entender a realidade. Eles gostam muito de entender conceitos da natureza. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse livro, por exemplo, ele é um livro que qualquer pessoa olharia e diria que ele não é adequado para uma criança pequena. Ele tem o quê? Os vários tipos de insetos e ele tem uma descrição dos insetos e fala, é bem profunda, assim, onde eles moram, onde você encontra eles, o que eles comem, qual é o habitat, enfim, vários detalhes sobre o inseto. Mas as crianças gostam de passar horas e horas folheando e olhando cada um dos objetos, e elas vão, dos animais, e elas vão perguntar qual é o nome, elas vão querer aprender a nomenclatura, porque a criança está nessa fase em que ela se interessa por desenvolver vocabulário. Então, esse tipo de livro seria apropriado para uma criança aí, vamos dizer, de 4 a 5 anos, eles vão se interessar bastante. A gente pode trazer o tema de contagem, então trazer livros de contagem a partir dos 3 aos 6 anos com números também é legal, mas se atente para não ter muitos elementos, não ser uma coisa muito poluída. Outra dica legal é você procurar coisas que falam do cotidiano da criança. Então, por exemplo, essa série aqui, essa coleção, eu adoro, e as crianças manipulam muito, assim, usei muito também, tanto na sala de aula quanto em casa, da série Small World, e eles têm vários tipos de contexto. Então, por exemplo, esse daqui é sorrindo, esse daqui é se lavando, esse é carregando coisas, né? Carregando coisas, esse daqui é como limpando, esse é o tema de dormir e comer e vestir-se e celebrações. Então, ele vai falar o que eu gosto desse livro, ele vai trazer tanto elementos culturais, que ele vai mostrar como que é ao redor do mundo, como que as crianças dormem, como que é a hora de dormir, e vai trazer imagens, né, de lugares diferentes do mundo, que é muito legal. Ele vai falar de um tema que é muito comum e que as crianças se interessam muito, que é a hora de dormir. E são imagens reais, tá vendo? Outra coisa que eu gosto é que na última página ele fala sobre cada uma das imagens, mais especificamente de onde elas são, quem são essas crianças e qual estava sendo o contexto ali, que também é bem interessante. Então, trazer contexto simples, ideias simples, às vezes a gente acha que a criança precisa de uma super história, mas não, as crianças elas se atraem por histórias que elas se identificam, ou por histórias que elas vão aprender alguma coisa e se identificar de alguma maneira. Então, por exemplo, a história da menininha que foi no médico. E aí ela chegou lá, o médico mediu a temperatura, e aí ele fez algum procedimento, depois deu um adesivinho e mandou ela embora. Pronto, legal. Isso já é uma história para a criança. Ou que ela foi no parque, ela estava correndo, ela tropeçou, machucou o joelho, chorou, aí veio a mamãe, limpou, pôs um band-aid e ela ficou feliz e ela voltou a brincar. Então, esse tipo de história fala muito para criança pequena, e a gente precisa buscar esse tipo de contexto. Outras coisas são trazer conceitos importantes para que a criança absorva. Por exemplo, eu tenho aqui sobre ecologia, sobre preservar o meio ambiente, então histórias que vão trazer ideias reais, conceitos que são bem adultos, digamos assim, aquecimento global, né, sobre cuidar do meio ambiente, cuidar do oceano, sobre os animais, enfim, mas de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito tranquila. Outra recomendação são os elementos da natureza. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 exemplos. Esse daqui que vai trazer a casa dos animais e os animais.
que atrai muito as crianças querem saber, querem conhecer, elas gostam desse tema. E eu tenho aqui, por exemplo, esse das estações, que mostra para a criança o que acontece em cada estação, são de novo. Além disso, recomendo clássicos, então clássicos da literatura, mas aquelas historinhas apropriadas para criança, claro. Então, sempre falo do Eric Carle, os Brown Bear, What Do You See, Very Hungry Caterpillar. E também recomendo os livrinhos que têm música, que são associados à música. Então, por exemplo, Every Little Thing, que é a música do Bob Marley, também tem You Are My Sunshine, What a Wonderful World, e você vai pegar essas musiquinhas que são clássicas, ou também aquelas musiquinhas, né, que a gente fala que são nursery rhymes, né, do meu pintinho amarelinho, pode ser uma dessas que em forma de livrinho seria também bem legal, bem bacana. Então, acho que de forma geral, eu cobri alguns tópicos, dei algumas sugestões para vocês, tanto de temas quanto de tipos de livros e tipos de conteúdo que você pode trazer para a criança nessas fases do desenvolvimento. Se você quer ter acesso ao conteúdo completo desse vídeo e saber mais coisa, mais ainda do que você pode propor, com mais livros, que eu trago muitos exemplos, entra lá no nosso site, conheça a nossa plataforma, conheça a nossa comunidade, e venha fazer parte também. Além de você ter acesso a todo esse conteúdo, você vai ter acesso a muitos materiais para download, para fazer com a criança, tabelas de referências, mapas para você se autoeducar e entender como que você deve lidar com a criança em cada situação. Também tem mini cursos de formação, tanto para como responder a situações desafiadoras, como trabalhar de uma forma mais positiva com a criança e mais respeitosas, como também guias de atividade de como fazer Montessori em casa, como eu adapto a minha casa, como que eu vou lidar com a criança, como que eu vou responder as situações, enfim, tá tudo lá na nossa plataforma. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp, que eu acabo respondendo mais rápido por lá, mas também, se quiser, faz um comentário, curte o vídeo, segue o nosso canal e acompanha a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!